muito bem-vindos ao nosso Arquivos da Mente. Estou aqui novamente para falar com vocês, a sua apresentadora hoje num cenário, um pouquinho diferente. E hoje nós vamos então abrir o nosso arquivo 2, E vamos falar sobre a memória. Então essa semana aí eu soltei várias coisas, vários posts, enfim, falando sobre a memória. E hoje nós vamos responder a pergunta: nossa memória pode inventar lembranças que não existiram? Então essa pergunta ela é um pouquinho polêmica e controversa, aí dentro da psicologia, mas a gente vai tentar explicar, de uma forma científica, a partir da ciência, para a gente poder aí discutir, pensar um pouquinho, refletir, sobre essa questão da nossa memória. Então, qual é a ideia, gente, hoje, É a partir, então, dessa pergunta, a gente responder cientificamente o que a nossa memória faz, o que ela é capaz de fazer, O que a nossa mente é capaz aí de guardar ou não, Reter através da memória. E os enganos, muitas vezes, que ela pode também nos pregar, Então, vocês vão ver, gente, que os vídeos que eu estou colocando, a partir aí do arquivo 1, do arquivo 2, eu abri lá, no YouTube a temporada 1, Enganos da Mente. Então, a gente viu o primeiro vídeo sobre a manipulação e hoje nós vamos ver um pouquinho, então, sobre a memória, que também pode nos causar aí algumas vulnerabilidades, E também, gente, quero deixar claro aqui para vocês, que tudo que a gente tem falado aqui, eu procuro trazer em fontes seguras, com base científica, Mas é claro que não é possível explorar todas as teorias, Tudo que se fala sobre esse tema, Mas quero deixar claro aqui que o que nós estamos falando, não é uma verdade absoluta, Mas que existem aí muitas verdades, muitas correntes teóricas, a partir de tudo que a gente está falando aqui. A ideia é a gente explorar aí um pequeno pedacinho, Porque a gente não tem como fazer vídeos, falando sobre tudo. Então, gente, nós vamos começar hoje com a nossa pergunta. A mente, a memória, a nossa memória, ela pode, então, lembrar de coisas que nunca existiram, Ela pode inventar lembranças? Então, nós vamos começar o nosso estudo de hoje a partir disso. Então, a resposta para essa pergunta é sim. A nossa memória, ela pode produzir elementos que não estavam presentes em determinadas lembranças, Ela pode alterar detalhes de alguns acontecimentos. Ela pode, por meio de algumas condições, em que você se encontra a partir de um contexto, ela pode sim desenvolver recordações que nunca existiram, elementos dentro da sua lembrança que nunca existiram. Isso não significa que as nossas lembranças são falsas ou que a memória, que a gente tem armazenado, ela seja inútil. Pelo contrário, a nossa memória ela é muito importante porque toda a nossa vida, os nossos fatos mais importantes são recordados ali, são guardados dentro, da nossa mente, do nosso cérebro, E em condições adequadas, esse relato das memórias, eles são muito importantes, Principalmente em situações aí relacionadas muitas vezes ao próprio crime, à justiça, enfim, Elas são usadas, nos tribunais a partir das testemunhas oculares, que vão relatar. O problema é que muitas vezes, essa recordação, essa lembrança, ela pode ter sido, sim, contaminada por meio de algumas sugestões, de perguntas, de conversas, de expectativas, exposições, contextos em que você esteve, e aquela memória, ela pode ter sofrido, algumas alterações e pode ter sido modificada a partir aí da sua recordação. Então, a ideia central aqui, é a memória, que a memória humana, ela não é um vídeo gravado
que é guardado, né? Ela pode ser reconstruída no presente. Então, dependendo aí das situações, das circunstâncias que você vai se encontrar, do contexto em que você está, ela pode sim, eu posso adicionar ou tirar elementos, né, daquilo que está guardado na minha mente. Então, gente, a gente vai usar aqui um exemplo, né? Então, existe alguma lembrança da sua infância que você tenha certeza absoluta, né? Talvez aí você, fechando os seus olhos, você lembre, né, do exato lugar, da roupa que você estava usando, as pessoas que estavam ao seu redor, as conversas que você estava ouvindo, né? Talvez você consiga recordar tudo isso. Porém, tem uma pergunta desconfortável, né, que a gente precisa fazer nessa situação, né? Quanto dessa lembrança realmente tem sentido, realmente é verdadeira, e quanto foi acrescentado depois, por meio de fotos que você viu, por histórias que a sua família contou, né? Por perguntas que fizeram para você sobre essa situação, né? Ou por tantas vezes que você tentou relembrar e relembrar, né, dessa situação que você viveu, ou dessa imagem que está, né, na sua mente. Então, hoje a gente vai falar justamente sobre isso, né? Uma das capacidades mais extraordinárias que o nosso cérebro tem de gravar, de reter uma informação por longos períodos, mas também é uma das capacidades que a gente tem mais vulneráveis, né? Porque a nossa memória pode ser, sim, alterada. Seria muito bom, né, gente, se quando a gente fosse guardar uma lembrança, realmente ela fosse guardada como se fosse um vídeo, né? Eu olho, eu vivo aquela situação e eu gravo exatamente como aquilo aconteceu, e aquilo fica na minha mente guardado para sempre do mesmo jeitinho. Mas não é assim que a nossa memória vai funcionar, né? Lembrar vai envolver diferentes elementos, vai se relacionar com o nosso contexto de vida, com os acontecimentos que a gente já teve, que a gente já viveu, né? E isso, gente, vai fazer com que a memória seja reconstruída com uma representação do que aconteceu, né? E muitas vezes a gente lembra da ideia geral. Então, eu mesma, às vezes, paro para pensar em situações que eu era muito pequena, da minha infância, e eu tenho, assim, uma lembrança de algo muito geral, né? De uma situação bem geral. E os elementos, os detalhes pequenos parecem fugir um pouco. A gente não consegue muitas vezes recordar todos os detalhes. E é aí que o nosso cérebro tenta completar, né? Esses detalhes que faltam, o cérebro vai tentar recuperar aquilo ali, né? Com elementos que a gente tem. Então, com expectativas, com padrões, com informações posteriores que a gente foi adquirindo, experiências semelhantes que a gente viveu, né? E isso não é necessariamente um defeito, né? Porque se a gente fosse guardar como se fosse um vídeo, né? Tudo que a gente viveu, todas as memórias, tudo fosse gravado, o nosso cérebro nem teria capacidade para suportar tantas coisas registradas assim, né? Então a memória, ela acaba precisando criar esse processo de seleção, de interpretação, né? Para que apenas momentos que foram importantes, ou enfim, né? A parte boa, né? Ou a parte ruim também, infelizmente, né? Mas aquilo precisa dar um significado, né? Então o nosso cérebro, ele vai guardar, ele vai reter aquilo que tem um significado, que teve, né, uma importância na nossa vida. E é por essa capacidade de significados, justamente, né, nesse momento que também tem o espaço para o nosso cérebro acabar aí criando essas distorções, né, na nossa memória. Então, existiu um experimento, né,
feito pela Elizabeth Loftus e John Palmer, que foram dois psicólogos aí muito especiais, né, muito conhecidos dentro da psicologia em relação à memória. E esse experimento foi realizado em 1974. Os participantes foram divididos em 3 grupos. E esses grupos, gente, assistiram ao mesmo vídeo de uma colisão, de um acidente automobilístico. Esse vídeo só tinha as imagens dos carros se batendo. Ele não tinha som, ele não tinha nenhum tipo de legenda, ele não tinha nada auditivo. Ele tinha só a imagem dos carros ali tendo o acidente. E daí, depois, né, essas pessoas, elas foram colocadas em salas separadas e os psicólogos falaram palavras, relataram esse acidente de formas diferentes. Então, palavras foram usadas de forma diferente para os 3 grupos. Então, num grupo, eles falaram que aqueles carros, eles foram atingidos um pelo outro. No outro grupo, eles falaram que eles colidiram. E no terceiro grupo, eles falaram que os carros, eles se chocaram violentamente. Então, essas palavras, elas geraram aí uma certa referência, né, na mente desses grupos sobre a velocidade desses carros. Sobre a intensidade, né, de como o acidente teria acontecido. Uma semana depois, essas pessoas voltaram e elas tiveram então que relatar novamente esse vídeo, né, recuperar lá na memória delas o que tinha acontecido nesse vídeo. E aquele grupo que foi colocado, que eles se chocaram violentamente, eles lembraram de vidros quebrando, de pessoas feridas, dos carros muito amassados, com muitos danos, né? E isso não tinha no vídeo original. Então, o que esses psicólogos, né, descobriram com esse experimento? Que existia uma informação e a partir do fornecimento de uma nova informação, ou seja, de uma palavra inserida ali, houve então uma modificação na memória, né? Novos elementos eles foram ali inseridos. Então, ao sugerir que o impacto ele foi mais violento, né? As pessoas daquele grupo, elas criaram uma versão mental mais intensa do que aquelas que não tiveram a mesma palavra. Ali, para aqueles outros 2 grupos, eles relataram um acidente muito mais brando, uma coisa muito mais leve. Mas aqui, novos elementos foram inseridos, né, por conta dessa situação, né, de intensidade, por conta dessa palavra que foi inserida. É claro, gente, que a gente não pode colocar aqui, nossa, mas então essa memória aqui foi apagada e uma nova memória foi reconstruída. Não foi isso que aconteceu, né? Esses psicólogos, eles conseguiram provar que, sim, a gente pode, através de contextos, situações que nós vivemos, a nossa memória ser alterada ou ser reconstruída, né? Ter aí uma alteração naquilo que a gente lembrou, né? Porque eles lembraram do acidente, da mesma coisa que os outros, porém, outros elementos, né, de intensidade acabaram sendo acrescentados devido à palavra de choque violento. Então, a gente consegue agora refletir um pouquinho sobre isso, gente, e uma frase que eu coloquei aqui, né, a partir do que eu li, é que a forma como a gente pergunta algo para as pessoas, elas podem alterar naquilo que alguém acredita ter visto. Então, dependendo do que você fala, ou dependendo do que você pergunta, dependendo do que você mostra para alguém, aquela memória da pessoa, ela pode ser alterada.
E a partir disso, gente, esses psicólogos, eles, a partir da teoria deles, né, sobre a memória, eles criaram então um conceito chamado efeito da desinformação, que a gente vive muito hoje, gente, muito hoje, né? Então, o que acontece com o efeito da desinformação? A pessoa, ela é exposta a uma situação, ela grava aquela memória, porém, ela também é exposta a uma informação enganosa sobre aquilo, né? Depois do acontecimento que ela viveu ou que ela viu. E essa informação enganosa, ela influencia na memória posterior. Então, a desinformação, ela pode surgir aí por meio de uma pergunta, a partir de uma reportagem, de um texto enganoso, na fala de alguém, numa fotografia, numa conversa que foi inúmeras vezes repetida, né? Então, não é preciso estar mentindo, né? A pessoa pode sim estar relatando que aquilo para ela faz sentido, mas aquela informação pode não ser verdadeira. E a pessoa que está ouvindo aquilo, ela pode ser enganada, ela pode ter a sua memória alterada por conta disso. Então, gente, nós vivemos, né, a era da desinformação aí, gente, todos os dias, com as fake news, né, com informações erradas que nós vamos recebendo pela internet, enfim, por tantas fontes, né, não confiáveis que surgem, e que aquilo que a gente reteve, aquilo que é confiável, aquilo que é importante, aquilo que está gravado, né, na minha memória, ela pode ser alterada. E daí eu vou ficar assim, puxa, mas será que aquilo que eu lembrava, aquilo que eu aprendi, realmente a pessoa tá falando outra coisa, a pessoa me mostrou aqui, me mostrou essa imagem, essa foto, falou isso pra mim, né? E a nossa memória acaba ficando instável, ela fica com aquele ar duvidoso, né? E ela acaba sendo alterada por esses elementos aí que são colocados posteriormente, né? Então, o que a gente precisa, né, fazer para que isso não aconteça? É a gente sempre monitorar as fontes, né? Então, da onde essa informação está vindo? Aquilo que a pessoa está me falando, me mostrando, né? Tá vindo de uma fonte confiável, tá vindo de um lugar que tem uma informação correta, né? Ou tá vindo de um lugar que não tem base científica, não tem explicação nenhuma, né? Plausível, e essa informação tá vindo para mim, né? Solta, sem nada de verdadeiro. Então, esse conceito, né, do monitoramento da fonte ficou muito forte para mim depois que eu fiz mestrado e doutorado, porque quando a gente entra na área da pesquisa, tudo é a partir, né, do fator científico. A gente não pode sair pesquisando em qualquer lugar, né? A gente tem que ir na fonte primária, no autor que fez aquilo, que criou aquela teoria, que realmente tem uma base científica, que foi estudado, foi explorado, né? Para a gente poder ter certeza daquela informação e criar, enfim, novas pesquisas, né? Para que aquilo não fique duvidoso. Então, a gente não pode, né, cair nesse erro da desinformação, né? Sair muitas vezes acreditando em tudo que a gente vê, em tudo que a gente ouve e não procurar a fonte confiável, não procurar a informação correta sobre aquilo, porque senão a nossa memória, os nossos conceitos, aquilo que a gente tem gravado, né, eles acabam sendo alterados aí facilmente, né? Então a gente tem que cuidar bastante em relação a isso. Então agora a gente vai fazer aqui, vamos colocar vocês para participar, né? Eu quero que vocês façam comigo um pequeno exercício, né? Então, eu vou mostrar aqui na tela uma lista de palavras e você vai tentar memorizar essas palavras, tá? Não pode anotar, mas eu quero que vocês memorizem essas palavras. Eu vou mostrar elas lentamente, vocês olham, depois eu vou tirar da tela e vou fazer uma pergunta, tá? Então, vamos lá. Cama, descanso,
cansaço, sonho, noite, travesseiro, cochilo, acordar, sonolento, cobertor. Agora vem a pergunta. Responda para mim. A palavra dormir estava na lista? Ela não estava, gente. A palavra dormir não estava na lista. Mas, quando eu fiz a pergunta, pode ser que o seu cérebro tenha dito que sim. Por quê? Porque todas as palavras que eu relatei para vocês têm um significado central relacionado ao dormir, relacionado ao sono, a esse momento da nossa vida, né? Então, existiu um experimento também, em 1995, né? Que os participantes, eles estudavam listas de palavras relacionadas a uma palavra crítica, e essa palavra nunca era apresentada, né? Então, por exemplo, apresentava-se as palavras cama, descanso e acordado. Então, as pessoas, ao final, poderiam relatar que a palavra sono estava ali, mas ela não foi falada, né? Então, a palavra que tinha um significado relacionado àquilo, a memória da pessoa meio que introduzia essa palavra, né? Porque fazia sentido para ela que essa palavra existisse, né? Então, no primeiro experimento, a palavra ausente foi lembrada em 40% das listas e no segundo, a taxa de falsa recordação chegou a 55%. Ou seja, depois de um tempo, eles perguntavam de novo para a pessoa. E aquela lista que a gente falou anteriormente? Cama, descanso, acordado, nananana, relatavam a lista de novo. E a pessoa tinha uma falsa recordação novamente de que a palavra sono estava ali. E essa taxa era mais alta do que na hora que ela fez o experimento, né? Ou seja, a memória acabou gravando uma palavra que não existia e ela reteve essa informação depois, mesmo falando que essa palavra não tinha no experimento, né, inicialmente. Então, o que esse experimento, né, demonstra também? Que o cérebro ele não vai armazenar apenas itens isolados, ele vai organizar significados e associações. Então, às vezes, essas alterações que acontecem, né, na nossa memória, elas vão acontecer por conta do próprio contexto que você está inserido, que você está vivendo, né? Então, por exemplo, ali no experimento das listas, né? Então, o conceito central, ele pareceu tão familiar que, para a memória, aquela palavra realmente era possível de existir e estava ali presente, mas ela não estava, né? Então, esse mecanismo de fazer associações e trazer o significado das coisas, né, acaba fornecendo aí uma lembrança, né, incorreta para o nosso cérebro. Trazendo um pouquinho também, gente, da neurociência, né, aprofundando um pouquinho mais aí sobre essas questões científicas, né, a gente tem a participação aí, né, das partes cerebrais nesse processo da memória. Então, a gente tem aí a participação do hipocampo, né, que ele trabalha ativamente aí na formação e na recuperação de memórias episódicas. E a gente também tem a participação da amígdala, principalmente, né, em relação às emoções que a gente sente, né, a relevância emocional nesse momento em que a gente está retendo uma memória. Principalmente, né, no processo de aprendizagem e medo, né? Então, a amígdala, ela faz esse processo bem ligado, né, em relação a essas emoções. Então, gente, a memória, né, os estudos da neurociência mostram que a memória, ela passa, depois que você participa, vive lá um episódio na sua vida, né, uma situação, ela passa por um momento de consolidação, né? E é claro que por muito tempo se imaginou que esse processo de consolidação, ele fosse permanecer fixo e intacto, né? Mas várias pesquisas posteriores mostraram, então, que esse processo, né, a partir aí de condições, né, de contextos,
enfim, de tudo aquilo que a gente falou agora anteriormente, né? Que a pessoa pode estar revivendo aquela memória ali, ela pode ter uma reativação dessa memória, e dentro desse processo ali de dúvida, de vulnerabilidade, essa memória pode então sofrer, né, uma modificação. E daí esse processo é chamado de reconsolidação. Então a memória acaba tendo esse momento de instabilização, e daí quando ela realmente grava aquilo que foi imposto novamente para ela ali, aquela mudança, né? Ela acaba então reconsolidando aquele fato como se fosse daí verdade, aquilo que foi colocado para ela novamente. E daí, gente, a partir de tudo isso que a gente está conversando aqui, né? A gente agora reflete sobre uma pergunta. Uma lembrança inteira pode ser implantada no nosso cérebro? Porque até agora a gente viu, uma palavra, uma foto, enfim, né, um vidro quebrado, uma coisa assim, pode ser acrescentado. Mas será que uma lembrança inteira que não aconteceu pode ser implantada? Então vamos ver, gente. Então, em 95, os mesmos psicólogos, né, a Loftus e agora uma outra psicóloga, né, a Jacqueline Pickrell, eles fizeram um estudo chamado Perdido no Shopping. Então eu vou ler aqui para vocês, né, pra gente não perder nenhum detalhe. Então os participantes, eles receberam relatos de acontecimentos da própria infância, tá? Foram 4 participantes. Então, 4 relatos. Então, 3 relatos foram confirmados por familiares. E gente, era inventado. Esse relato não aconteceu, eles inventaram, tá? O episódio falso que eles inventaram dizia que a pessoa havia se perdido no shopping quando era criança, chorado e tinha sido ajudada por um adulto. Ao longo, gente, das entrevistas, 6 dos 24 participantes disseram que esse acontecimento fictício aconteceu com eles. E alguns desses 6 até acrescentaram detalhes que não estavam no relato. Então, o estudo não mostrou só que a memória pode ser implantada. Mostrou algo ainda mais específico, gente, que em determinadas condições, numa situação plausível, colocada sob de que aquilo foi uma informação confiável familiar, a família diz que sim, aconteceu comigo, né? E colocada isso repetidas vezes nas entrevistas, as pessoas, gente, relataram uma experiência que não aconteceu com elas. Elas falaram, sim, isso aconteceu comigo. E isso não havia acontecido. Então, gente, olha só que interessante. A experiência inventada era plausível. Por quê? Porque isso pode acontecer na infância. Então, é uma situação que qualquer um de nós pode viver, né? Ela foi, no caso ali, supostamente confirmada pela família. Então, a pessoa se sentiu, puxa, minha família confirmou isso, então eu vivi isso, né? Apresentada junto a lembranças verdadeiras, porque foram apresentados relatos que aconteceram, né? E ela foi falada mais de uma vez nas entrevistas. Então, olha só, gente, o cérebro, ele não recebeu só uma frase, uma palavra. Ele recebeu uma lembrança inteira. E ele disse que aquilo era verdade, né? Então, por quê? Porque aquela informação tinha todo um contexto, né? Familiar. Tinha uma familiaridade. Então, para o cérebro que precisa de uma associação, de um significado, fez sentido para ele dizer que aquilo poderia ser verdadeiro para aquela pessoa. Mas é claro, gente, tudo que a gente está trazendo aqui, novamente, né, eu deixo para vocês claro que, então a gente pode apagar uma memória, tudo que a gente lembrar a gente vai ser modificado.
Não, gente, tudo depende de um contexto, de uma situação, né? De algo que está acontecendo em determinado momento, que você está lembrando daquilo para que aquilo seja alterado, tá? Não é toda vez, eu vou lembrar de uma situação da minha infância agora e ela vai ser diferente. Não, tá? Até porque, né? Tudo isso que a gente fala em relação ao cérebro, em relação à mente, aos comportamentos humanos, eles são muito complexos, né? E existem aí diferentes correntes teóricas, diferentes conceitos que podem consolidar tudo isso, né? E como eu falei no início do vídeo, nem tudo que a gente vai relatar aqui, a gente não vai conseguir relatar todas as correntes teóricas, né? E nem relatar também verdades absolutas, né? O que é posto aqui é que a memória, sim, pode ser novamente acessada, né? E pode ser modificada de acordo com o contexto e a situação que você está vivendo em determinado momento. E agora a gente vai falar da parte que eu mais gosto, né? Em relação à parte criminal. O que então se faz com a memória das testemunhas? Miriel, e agora? A gente viu que a memória muda e como é que a gente vai usar isso lá, né? Quando uma pessoa presencia, uma testemunha ocular, por exemplo, né? Então, a gente vai sair agora dessa parte teórica e vai falar um pouquinho sobre a parte prática, né? Do que a memória pode nos ajudar nessa parte, né, relacionada aos crimes, né? Ou relacionada a testemunhas oculares. Então, vamos imaginar aqui que uma testemunha, por exemplo, presencia um crime, ela está muito assustada, de repente ela viu lá o autor do crime por alguns segundos, e daí depois ela vai lá, conversa com outras pessoas, ela vê as notícias, ela responde as perguntas da polícia, ela vê fotos do crime, ela participa de um reconhecimento. Então imagine, gente, em cada etapa, novas informações estão entrando em contato com aquela memória inicial da pessoa. É claro que isso não vai transformar a testemunha numa mentirosa, só porque ela viu as outras informações, tá? Mas transforma esse processo de investigação num processo que precisa proteger a memória dessa pessoa de contaminações evitáveis, tá? Então, essa pessoa, ela precisa ser protegida, né? A memória dela precisa ser protegida para que ela não seja invalidada lá, por exemplo, num futuro testemunho, né? Então, o que, por exemplo, numa entrevista ou numa investigação, né, que essa pessoa for chamada lá para relatar sobre esse possível crime que ela viu, o que são as variáveis, né, as diferenças entre as variáveis que podem ser colocadas ali à prova, né, naquela memória da pessoa. Então, fatores que a gente não pode controlar depois, que a polícia, na hora que ela estiver lá entrevistando a pessoa, estiver colhendo esse relato, né, o que não pode ser controlado? Então, por exemplo, a iluminação, a distância, a duração da observação, o estresse que essa pessoa passou, presença de armas ou não, disfarces, a velocidade do acontecimento. Então, essas variáveis, elas não podem ser mudadas. E elas vão sim ser corroboradas depois com os fatos, com as provas que a polícia coleta lá, enfim, na investigação. Agora, variáveis que podem ser controladas, né? Então, por exemplo, a maneira de entrevista. Então, de repente, a polícia começa lá a induzir algumas perguntas, né? E a pessoa acaba tendo dúvidas na hora do relato. Instruções que essa testemunha recebe antes, que também podem influenciar no que ela vai dizer. Composição do alinhamento, feedback do investigador, repetição de reconhecimentos, tempo até o primeiro relato. Então, de repente, sei lá, eu sou a polícia, eu chamei a testemunha lá semanas depois. A pessoa provavelmente, né, já não vai ter aquela memória ali tão fresquinha, né, vivida para relatar. Então, essas variáveis acabam sendo muitas vezes controladas. Elas podem sofrer aí
alterações na memória da pessoa, né, caso elas sejam feitas pelas instituições, né. Então, por exemplo, uma testemunha, ela pode ter uma memória razoavelmente informativa no primeiro relato e isso não estar contaminado. Mas, de repente, acontecem procedimentos inadequados, né? Alguma coisa é falada para essa pessoa e daí erros, dúvidas podem levar essa pessoa à perda de confiança dessa memória, né? Então, por isso é perigoso avaliar uma lembrança apenas pela segurança demonstrada no tribunal meses ou anos depois. Então, de repente, uma pessoa vai ser lá entrevistada anos depois e vai ter que recordar aquela memória para prender alguém. Então, somente essa memória, ela é muito falível, né? Então, é perigoso deixar isso somente como avaliação, né? Então, esse contexto, né, aonde essa memória foi avaliada, a confiança disso, né, onde ela foi registrada, importa bastante. E eu também vou colocar aqui para vocês algumas perguntas sugestivas que podem alterar a memória, tá? Então, eu vou colocar aqui uma entrevista. Vamos dramatizar aqui uma entrevista de duas pessoas, tá? Então, a versão neutra que eu deveria falar para a pessoa. Conte tudo que você lembra desde o início, sem tentar preencher aquilo que você não tem certeza. Então, a pessoa vai relatar tudo que ela lembra, tudo que está na cabeça dela, e eu não vou falar absolutamente nada. E eu vou só anotar tudo que aquela pessoa me falou, mesmo que ela não tenha certeza, a gente relata aquilo que ela disse. Agora, uma versão sugestiva, que eu posso induzir, eu posso colocar dúvidas naquele relato da pessoa. Então, por exemplo, o homem de casaco preto estava segurando a faca quando entrou, não estava? Então, imagine, nessa pergunta, vários elementos eu introduzindo para a pessoa que estava sendo entrevistada. Eu já coloquei que o casaco era preto, pode ser que não fosse preto. Eu coloquei que tinha uma faca, pode ser que não tinha uma faca. A pessoa às vezes nem tinha entrado, né? Então, veja que uma pergunta sugestiva, algo que eu falo ali numa entrevista, né? Ela pode causar um dano, ela pode causar um erro aí nessa memória. E essa memória ser invalidada como testemunho, né? Porque eu coloquei uma sugestão. E essa sugestão não existia no relato inicial, né? Então, ela acaba oferecendo uma nova versão dos fatos. Daí, depois, quando essa pessoa for falar novamente, ela já vai falar que a pessoa tinha um casaco preto, que possivelmente tinha uma faca, ela já vai relatar outras coisas, porque esses elementos acabaram sendo introduzidos para ela, né? Então, numa orientação prática, né? O que seria uma boa entrevista? Então, seriam perguntas abertas, aonde o entrevistador não interrompe o relato, né? Não sugere nada e registra a primeira coisa, né? A primeira fala da pessoa. Então, a pessoa senta ali, ela fala tudo o que ela tem vontade, do que ela lembra, do que ela não lembra, né? Todas as certezas e incertezas, e isso é relatado sem nenhum tipo de interferência. E é claro, gente, aqui eu dei um exemplo, né, de uma entrevista, enfim, numa situação lá criminal ou numa situação policial, mas é óbvio que esse tipo de situação pode acontecer a qualquer momento, na sua família, com você em casa, no seu dia a dia, né? Às vezes você vive algo com uma pessoa e você vai lembrar aquilo de uma forma e a outra pessoa vai lembrar aquilo de uma outra forma. E nenhuma delas está mentindo. Por que as vivências, as lembranças serão diferentes? Porque os contextos de vida, as vivências, quem você é, influenciam no significado de como você grava a memória daquele acontecimento, né? Então, as emoções, a atenção, as expectativas, os conhecimentos prévios,
tudo isso vai influenciar em como aquele momento está sendo codificado, está sendo guardado na sua memória, né? Então, não é mentira e não é má fé, né? Às vezes lá uma pessoa vai relatar uma coisa, a outra vai relatar outra. Mas elas estão corretas dentro da perspectiva em que aquela pessoa vive, daquele contexto que a pessoa tem e em como aquela pessoa guardou aquele fato, aquela memória. E isso, gente, não significa, né, que a ciência vai invalidar as memórias, né? E também não dá pra gente dizer que uma memória boa, uma memória ruim, uma memória traumática vai ser falsa. Não é isso, né? Significa apenas que nenhuma lembrança deve ser exclusivamente avaliada, né? Pela vivacidade ou pela convicção, né? Do jeito que ela é narrada. Por quê? Pode ser que duas pessoas lá tenham visto o crime. Essa pessoa vai relatar uma coisa, essa outra pessoa vai relatar outra coisa. Ambas estão corretas, porque ambas vão guardar essa memória a partir da vivência delas, a partir de quem elas são. Mas isso não significa que elas são falsas ou que elas são mentirosas, mas elas também não podem, né, ser avaliadas exclusivamente por isso, né? Dentro aí de uma investigação, sei lá, criminal, outros fatores, outros fatos, né, precisam ser provados para que a testemunha, ela seja só ali um complemento, uma parte complementar, né, daquela validação. E então, gente, para a gente ir aqui para o nosso final, né, para a gente encerrar. Então, o que a gente ainda não sabe sobre isso, né? Então, o que a ciência demonstrou até agora? Que as lembranças, elas podem sim ser distorcidas por informações posteriores, né? Que o cérebro pode recordar até mesmo situações, palavras, frases que nunca, né, foram apresentadas. Que algumas pessoas, né, podem aí desenvolver relatos falsos, sugestões, né, plausíveis, memórias podem ser suscetíveis à atualização, né? Mas o que a gente ainda não sabe sobre isso? Então, até o momento, não tem nenhum teste psicológico, não tem nenhuma imagem cerebral que determine que uma lembrança específica pode ser falsa ou pode ser verdadeira. A gente não tem ainda nada plausível, né? Nada concreto que a gente fale, não, a gente vai fazer isso aqui e a gente vai ter certeza se isso é falso ou verdadeiro. Então, não tem como a gente saber, justamente porque a gente tem todos esses contextos, né? Toda essa subjetividade de construção das memórias, né? Então, tudo é muito complexo quando se trata disso, né? E também é muito vulnerável. Então, ainda não foi, né? A psicologia, a ciência ainda não conseguiu construir algo que valide isso, né? Com certeza. Então, a neurociência estuda também vários detalhes sobre isso, né? Mas ainda também não conseguiu, né, validar nenhum dispositivo, nenhuma avaliação que coloque se isso é falso ou se é verdadeiro, né? E para a gente finalizar aqui nosso episódio de hoje, né? O nosso caso número 2 aqui, o nosso arquivo 2, né? Então, a pergunta inicial, nossa memória, né? Ela pode inventar lembranças que nunca existiram? Sim, gente, pode. E pode também completar lacunas, incorporar sugestões, confundir a fonte de informação, né? Pode produzir detalhes compatíveis com aquilo que a gente não esperava, né? Pode lembrar de coisas, né? Lembrar de coisas que nunca aconteceram, mas nem por isso, né, a nossa memória é inútil. Pelo contrário, a nossa memória, ela pode evoluir sim, ela não é rígida igual, né, a um vídeo gravado, e ela permite que a gente use o passado para a gente compreender o presente e antecipar o futuro, né? Você é quem é hoje e será uma pessoa
no futuro por conta daquilo que você foi no passado, e lembra disso, né? Todas as suas experiências, aprendizados aqui no passado e que você viveu, que você criou um contexto aqui, né? Lembranças aqui, são esse fator, é isso aqui que está na sua memória, no seu cérebro, que faz você ser quem você é hoje, ter as qualidades, os defeitos que você tem, né? E é claro que para cumprir toda essa função, né? Ela vai selecionar, ela vai resumir, vai associar, né? Vai reconstruir, vai tornar tudo isso flexível, vulnerável, né? E a pergunta que mais importa nesse momento, né? Posso confiar na minha memória? Né? Quais condições isso que eu tô lembrando, né? É verdadeiro, é verídico, ela foi modificada, ela foi recuperada, ela foi formada em que circunstâncias, né? Então, a nossa memória, ela é importante sim, né? Mas a certeza não é uma prova, a vivacidade não vai ser uma garantia, né, de que aquilo realmente é correto, né? E sinceridade não vai significar precisão. Mas é isso, gente, a nossa memória nos ajuda a ser quem somos, independente, né, daquilo que pode ser modificado ou não. A nossa memória, ela serve para isso, né, para nos ajudar aí nas nossas reconstruções diárias. Então, esse arquivo, né, está sendo encerrado e a gente volta então na próxima semana com uma nova pergunta. Muito obrigada a todos que assistiram e até a próxima, gente. Um grande abraço e até!